Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Vicente, sou aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campo de Seropédica. Sou do curso de Engenharia de Materiais e atualmente faço parte do grupo de pesquisa e extensão em materiais cerâmicos, o chamado GPMAC, que é coordenado pela professora Simone. Também sou bolsista de extensão. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mármore, seus resíduos e algumas aplicações. O mármore é um tipo de rocha que se forma a partir da transformação de rochas pré-existentes, chamadas de rochas progenitoras, por meio de mudanças físicas e químicas que ocorrem em resposta a altas pressões, altas temperaturas ou interações com fluidos químicos. Essas mudanças ocorrem sem que a rocha progenitora se funda completamente, ou seja, sem que ela se torne um líquido. Essas rochas são comuns na crosta terrestre e podem variar significativamente em termos de textura, mineralogia e características físicas. O processo começa com a rocha original, que é geralmente calcário. Essa rocha é uma rocha sedimentar composta principalmente de minerais de carbonato de cálcio. Geralmente, a calcita, CaCO3 ou carbonato de cálcio é o mineral predominante do mármore. Esse mineral é submetido a pressões elevadas e temperaturas altas ao longo do tempo, geralmente devido ao movimento das placas tectônicas na crosta terrestre. Após esse processo, o mármore chega à sua fase de recristalização, no qual os minerais presentes nele se rearranjam em padrões cristalinos mais definidos, ocorrendo a mudança de textura, no qual o calcário original, que tem uma textura granular, transforma-se em mármore, que tem uma textura muito mais suave e uniforme, devido a esses novos cristais formados. Após esse processo, o mármore já está pronto para ser extraído e utilizado. Geralmente, esse processo de extração ocorre com maquinários pesados ou até mesmo com o uso de explosivos. E o mármore pode ser usado em construção de escadas de mármore, estatuetas ou até mesmo em decoração de interiores. O mármore é conhecido pela sua beleza e elegância, incluindo veios intrincados e uma textura bem suave e cristalina, no que torna o material exato para a indústria de design. E ele tem uma variedade de cores que está disponível desde o branco puro até o preto. Essas cores geralmente se dão pela composição de minerais presentes na rocha. Quando adequadamente cuidado e mantido, o mármore também é uma rocha durável e pode durar décadas ou até mesmo séculos em aplicações de construção, além de ser uma aplicação versátil em várias áreas. O mármore é relativamente duro, e considerando que existe uma escala de dureza de Mohs que vai de 1 a 10, como a gente vê na tabela, o mármore pode se enquadrar na escala 3. Isso dita que ele possui uma dureza bem maior do que a gipsita ou o talco. Cabe ressaltar que essa escala de Mohs mede a dureza de um material com base no riscamento de mineral padrão, com o mineral que se deseja classificar e verificar qual deles apresenta um risco na sua superfície. Ele também é muito resistente a temperaturas elevadas, tornando o material exato para a construção de lareiras. O mármore é uma rocha porosa, o que significa que ele pode absorver líquidos se não for selado adequadamente, como a resina. Isso torna-o suscetível a manchas de água, óleo e outros líquidos, o que pode ser um problema em áreas de alta umidade. Ele requer uma manutenção regular para manter sua aparência e integridade. Isso inclui a aplicação de selante ou resinas para evitar manchas e o polimento para manter o seu brilho e uma limpeza cuidadosa para evitar danos. Ele também pode apresentar diferentes qualidades se for retirado de pedreiras ou fornecedores diferentes. Isso tudo diverge da diferente composição de mineral e da onde que vem esse mineral para a formação do mármore. Por fim, ele pode ser escorregadio em sua forma polida, o que pode considerar um risco para quedas ou escorregões, se for utilizado em áreas com água, como banheiros e cozinhas. Durante o processo de corte e serragem de pedras de mármore em chapas ou blocos, é gerada uma grande quantidade de pó. Esse pó consiste em pequenas partículas de mármore que não são aproveitadas na produção de produtos acabados. Também é gerado lama de polimento, que é formada quando a água é usada como refrigerante durante o polimento do mármore.
Esse líquido mistura-se com as partículas de pó de mármore e produtos químicos usados no processo, no qual deve ser tratada corretamente. Sobra de pedras também é um grande problema de resíduos de mármore, que durante o processo de corte e acabamento ocorrem quebras e sobras de pedra de mármore, por não atender a padrões ou não ter uma destinação final desse produto. O pó de mármore, apesar de ser um subproduto com diversas aplicações, pode representar desafios, tanto ambientais como os humanitários. Isso ocorre principalmente devido ao potencial de dispersão das partículas finas no ar e ao risco de contaminação do ambiente, especialmente quando medidas inadequadas de controle e gestão de resíduos não estão em vigor. Isso abre brecha para a inalação do pó, que representa um risco para a saúde, especialmente em trabalhadores da indústria de mármore. Isso pode causar também outras doenças, como a gente vai ver a seguir. Esse pó também pode causar impacto na poluição do ar, na qualidade do solo, na qualidade da água e também na vida selvagem. A silicose é uma doença pulmonar crônica causada pela inalação de partículas de sílica cristalina, que é um mineral presente em muitos tipos de rochas, solos e poeiras. Essas partículas de sílica são inaladas e alojam-se nos pulmões, desencadeando uma reação inflamatória que ao longo do tempo leva à doença chamada silicose. Essa doença é muito comum nos trabalhadores da indústria de mármore. Geralmente são expostos a poeira, fundição, e essa doença não tem cura, mas há prevenção. Medidas para prevenir essa doença incluem o uso de EPIs, como máscara com filtro, e a adoção de práticas mais seguras, como controle de poeira e regulamentações de segurança. Outras doenças também podem ser causadas pela inalação de sílica, como a fibrose pulmonar, bronquite crônica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui no Brasil, a gestão de resíduos sólidos é regulamentada por nível federal, municipal e estadual. Em nível nacional, a gente tem o CONAMA, que é responsável pela emitir resoluções e deliberações que abordam especificamente a gestão de resíduos sólidos e a disposição final daqueles resíduos. Também temos a lei de PNRS, que dita questões como coleta seletiva, reciclagem e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos de mármore. E o INEA, em nível estadual, é responsável por emitir alvarás de funcionamento para empresas que mexem com esses resíduos ou que emitem esses resíduos de mármore. Podemos reutilizar o resíduo de mármore como agregados para a construção civil. Ele pode ser triturado e transformado para ser utilizado junto com concreto, argamassa ou asfalto. Ele também pode ser utilizado na pavimentação ecológica. De sua forma moída, esse mármore pode ajudar na absorção da drenagem de água do solo e na absorção de poluentes, ou também usado como peças de artesanato e mosaico. Também pode ser usado na correção do solo, na agricultura. Em algumas situações, o pó de mármore pode ser utilizado para melhorar ou ajustar o pH do solo e ajudar no cultivo. E agora a gente entra um pouquinho na questão das linhas de pesquisa com resíduos de mármore do GPMAC. A gente tem como linha de pesquisa o tijolo solo-cimento, que é um chamado tijolo ecológico. Ele pode ser utilizado na alvenaria, tendo um produto alternativo ao tijolo convencional. Ele é feito apenas com solo, cimento e água, podendo ser utilizado também resíduo de mármore junto com o cimento. Temos também a pesquisa de piso intertravado, no qual é um tipo de pavimento constituído por peças pré-moldadas e justapostas, essas peças podem ser utilizados cimento, agregados de areia ou mármore com água para formar esse piso. E também temos filamentos de impressão 3D utilizando resíduos de mármore, que é a nossa nova pesquisa no GPMAC, no qual consiste em utilizar o resíduo de mármore
incorporado com polímero PLA para fazer filamentos e imprimir órteses, utilizando parte desse resíduo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado pela atenção. Se quiserem, acessem nossas redes sociais e saibam mais um pouquinho sobre outros temas como esse.